Boa noite, doutora Aline, tudo bem? Boa noite. Deixa eu liberar os outros links também. Agora sim. Legal. Tá liberado aqui os links, os outros grupos também. Vamos iniciar então, hein? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar então mais um grupo de estudos, mais uma aula. E hoje eu quero falar sobre incorporação, que é um nicho de mercado muito importante, um nicho de mercado que merece nossa atenção especial. Nós vamos falar sobre incorporação, mas também outras formas, outros investimentos que nós podemos fazer no mundo dos negócios, das transações imobiliárias. Quando eu falo de transação imobiliária, o que eu quero deixar claro aqui? Nós temos muitos meios no direito imobiliário, muitas áreas, muitos setores que nós podemos atuar como advogados. Então é um nicho gigantesco. Como investidores, meu Deus do céu, não acaba mais, né? Não acaba mais. É importante deixar claro que trabalhar com leilões de imóveis, compra e venda, locação, adicados da caixa, compra e venda de posse, nós temos um nicho gigantesco para atuar. Então vamos lá, vamos iniciar com muito carinho aqui e eu quero falar das possibilidades que nós temos dos investimentos das transações imobiliárias. Lembrando que nos investimentos e transações imobiliárias, o advogado que vai atuar nessa área, nós precisamos auxiliar o nosso cliente. Então precisamos conhecer muito bem o que é due diligence, é necessário conhecer o que é due diligence, compliance imobiliário, é necessário conhecer e aplicar no momento oportuno, sem falar das relações contratuais, né? É também importante. Então vamos juntos tratar desse assunto tão importante aqui. Vamos lá. Vamos lá no artigo 108 do Código Civil. O artigo 108 do Código Civil esclarece que toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. O artigo é muito claro nesse sentido. Começar a falar, iniciar a nossa aula sobre transações imobiliárias, nós precisamos sim falar que, de fato, o artigo 108 é um divisor de águas. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública, tabelão de notas. Tabelão de notas, escritura pública. Temos que usar os serviços do cartório do tabelão de notas para conseguir fazer o registro, a efetividade do registro. Quando eu falo de investimento em imóveis, eu preciso lembrar que eu posso investir em imóveis regularizados, ou seja, estou comprando de quem é proprietário, de quem realmente é dono, e posso investir em imóveis irregulares. Estou comprando do possuidor. Tanto na transação imobiliária de imóveis irregulares, quanto na transação imobiliária de imóveis regularizados, eu preciso sempre aplicar os atos iniciais, o due diligence. E como que eu faço isso? Atos iniciais e due diligence são pesquisas. Eu vou pesquisar a vida do vendedor, se eu sou comprador. Eu vou pesquisar o imóvel. Eu começo sempre pela certidão de propriedade atualizada. A certidão de propriedade atualizada é a certidão que me possibilita, sim, saber se quem está vendendo é dono, se quem está vendendo é proprietário. É a certidão de propriedade atualizada. Eu posso e devo também ter acesso à certidão negativa de débitos condominiais, se eu estou falando de condomínio. É uma certidão também que nos interessa, uma certidão eficaz. Quando eu falo dessa certidão de débitos condominiais, é justamente para que eu não assuma uma transação imobiliária onde eu acabo comprando um imóvel e assumindo uma despesa condominial. Então, também é importante. A pesquisa em relação ao imóvel se dá, se for condomínio, a certidão de cotas condominiais, para que eu possa verificar se não existe nada de atraso, mas também é importante informar que eu vou pesquisar também tributos, né? Tributos, União, Estado e Município.
E isso eu pesquiso com facilidade, até uma certa facilidade, porque eu vou fazer essa pesquisa através dos sites, dos links disponibilizados pelos órgãos públicos, a União, o Estado, o município. Digitando no Google, muitas vezes o Google já me encaminha ao link, é uma realidade. Então eu preciso, nessa pesquisa, nesse due diligence, nos atos iniciais, na auditoria imobiliária, o primeiro passo é conhecer o imóvel, se realmente quem está vendendo é o possível proprietário, né? Isso provado pela matrícula. Se não, só pode me vender a posse. É o começo de tudo, para que eu possa saber que tipo de negócio imobiliário, transação imobiliária eu estou participando. Até para acertar o contrato, porque eu não posso fazer uma transação imobiliária com um contrato de gaveta. Eu tenho que fazer por escritura pública, porque o artigo 108 do Código Civil, ele exige que seja feito por escritura pública. Então, detalhe, muito importante isso, hein? Quando eu compro um imóvel irregular, também não é compra e venda. Quando eu compro um imóvel irregular, o caminho correto, a situação deve ser resolvida, sim, através do contrato de cessão de direitos possessórios e afins. Esse é o contrato correto para que eu possa investir no imóvel, com muito cuidado, no imóvel irregular. Claro que sempre existirá um risco, o ideal é sempre comprar imóveis regulares, mas no Brasil não há que se falar que não existem transações desse gênero. É do dia a dia, 75% dos imóveis no Brasil são irregulares. Então, esse mercado existe, né? Muitas transações de imóveis de contrato de gaveta. Então, eu preciso sim entender que o primeiro passo é conhecer o imóvel, para saber que tipo de transação eu estou fazendo. Se eu estou comprando um imóvel regularizado, eu vou descobrir isso através da certidão de propriedade. Eu vou fazer uma escritura pública e, posteriormente, o registro da escritura pública no cartório depois do recolhimento do TBI. Posso até, antes disso, fazer um contrato preliminar para fechar o negócio, para amarrar o negócio. Se eu estou comprando um imóvel irregular, o ideal é que eu faça um contrato preliminar e no segundo contrato, após as pesquisas, seja, de fato, o contrato de cessão de direitos possessórios e afins. Então, esse é o contrato, esse é o mundo ideal. Cuidado, hein? É importante identificar qual o contrato correto para o tipo de transação que eu vou investir, para que eu não tenha prejuízo. Quando nós falamos aqui de transações imobiliárias, negócios imobiliários, inclusive rentáveis, nós temos esses dois caminhos, os imóveis regulares e os imóveis irregulares. Muitos investidores compram imóveis irregulares para vender, regularizam e vendem. O professor presta serviço para vários investidores do Brasil todo, o professor advoga no Brasil todo. E eu percebo muito que as pessoas ganham muito, mas muito dinheiro com isso. Uma construtora que só tem construtora no nome, recentemente faturou mais de 3 milhões, né? Com compra e venda de posse. Então, realmente é um mercado que muita gente desconhece, tem medo, tem receio, mas pode comprar um imóvel irregular e pode vender um imóvel irregular, não tem nada de errado, não tem crime. Não confunda com loteamento clandestino irregular, que é outra coisa, né? Então é outra coisa. A posse pode ser comprada e pode ser vendida graças ao enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Então, importante fazer o due diligence, tanto na transação de imóvel irregular quanto de irregular. Quando eu falo de due diligence, o que é importante saber também dentro desse panorama? Eu preciso também, no due diligence, ter acesso às partes envolvidas, não só o imóvel, mas as partes envolvidas. E nesse due diligence é importante, sim, também fazer pesquisas de quem é o vendedor, seja possuidor ou proprietário. Eu vou fazer a pesquisa em nome do vendedor, da vendedora, dos vendedores. E essa pesquisa se dá através de certidões. Certidão do distribuidor civil, anote aí, da esfera federal e da esfera estadual, certidão do distribuidor criminal da esfera estadual e federal, certidões de protestos, do cartório de protesto da localidade do imóvel onde reside o vendedor, se residir em um local diferente, então, certidão de protesto, e também vou fazer a pesquisa, essa pesquisa é necessária, a certidão trabalhista, né? Também são duas, ações e execução trabalhista, é necessário, é importante fazer isso, essa pesquisa é necessária. Então nós temos dentro desse raciocínio aqui, o due diligence, que é uma pesquisa feita em relação ao imóvel, para saber se existem pendências vinculadas ao imóvel e de quem é o imóvel. Em relação ao imóvel, eu faço as pesquisas do seguinte caráter, né? Certidões de distribuidor civil é da pessoa, certidão de propriedade é do imóvel, então em relação ao imóvel eu vou pesquisar o imóvel, mas sempre pesquisar também se existem tributos vinculados ao imóvel. E aí eu vou pesquisar certidão negativa da União, do Estado e do município em relação a ações ou débitos envolvendo aquele órgão público, aquele ente federativo. Então, isso é importante.
Em relação às partes, sempre a certidão do distribuidor civil e do distribuidor criminal, da esfera estadual e da esfera federal. Não podemos esquecer das certidões de protesto, cartório de protesto. E muito importante também, sempre analisar a trabalhista. Cuidado, se eu estou comprando um imóvel, que parte dele é regular e a outra parte é irregular, isso acontece muito no Brasil, não podemos jamais esquecer que esse tipo de transação é chamada de mista, híbrida, e acontece muito no Brasil. E aí eu também vou fazer um contrato preliminar para fechar o negócio, vou analisar o que está registrado em nome do vendedor, vou passar para o nome do comprador, e o restante, o saldo remanescente, eu vou consertar através, normalmente, de REURB, uso capião, depois eu posso fazer unificação diária, fazer uma indicação diária. Então, existem meios que eu posso usar. Legal, né? Vamos lá. O que eu quero trazer para você de importante também? Então, esse é um tipo de investimento. Mas não podemos esquecer do investimento em leilões, né? Nós conversamos sobre leilão já muitas vezes, várias aulas. Você que vem acompanhando as minhas aulas, você participou. Quando eu falo de leilão, leilão também é um investimento muito conhecido. E quando eu falo em investir em leilão, é importante sim saber que leilão, para investir em leilão, eu preciso saber quais são as regras do jogo. E aí eu preciso saber que se eu compro imóvel em leilão, eu vou arrematar esse imóvel e vou pagar a comissão do leiloeiro. A comissão é paga ao leiloeiro, né? Então eu preciso fazer isso, eu preciso entender que não é só o valor do lance, mas tem a comissão do leiloeiro. Leiloeiro nós pagamos de comissão, honorário 5%. Alguns leilões cobram mais 1% de taxa. Taxa de documentação. E isso é considerado legal, até 6% é legal. Então, é o custo que eu vou ter. Eu preciso saber se aquele imóvel eu vou fazer manutenção ou não. Eu preciso entender se aquele imóvel está ocupado ou não. Então, são situações que eu preciso analisar com muito cuidado. Existem, sim, algumas ações que podem impactar na nulidade do leilão, na suspensão do leilão. São poucas ações e poucas teses. Poucos advogados sabem atuar nessa área. Quando eu vou investir no leilão, eu preciso saber se o leilão é judicial ou extrajudicial. Judicial porque o leilão foi objeto de penhora, bloqueio judicial e foi a asta pública em virtude de um processo judicial, seja trabalhista, cobrança, execução. O leilão extrajudicial é porque o imóvel foi por vontade própria do proprietário, que é muito comum, ou o banco, uma instituição financeira, contratou o leiloeiro num financiamento imobiliário que não foi pago, convalidou o imóvel, assumiu o imóvel de novo e passou para o leilão para que seja arrematado o imóvel no leilão. Quando nós falamos de leilão, é muito importante ler o edital, de cabo a rabo, imprime o edital, lê com cuidado. Quantos clientes meus aqui no escritório compraram imóveis em leilões, muitas vezes compraram imóveis em leilões e não prestaram atenção e compraram só 50% da propriedade? Quantos clientes meus aqui do escritório compraram um apartamento no leilão com preço, mas a vaga de garagem era uma vaga autônoma, então a vaga do garagem não foi. Então tem que ler o que você está comprando. Esse cliente que comprou 50% do apartamento apenas, infelizmente ele comprou e não percebeu que estava arrematando só 50% do apartamento, não a totalidade, perdeu dinheiro, prejuízo irreparável. Então eu preciso ver se o site é falso ou não, e preciso ver se o leiloeiro tem inscrição, né? Tem uma inscrição como leiloeiro, de fato, na junta comercial. Eu preciso ter acesso a isso, ver se o site não é falso, acessar o edital, tomar cuidado com o edital, ler, analisar se tem todas as fotos do imóvel, se não tem, analisar se o imóvel está ocupado ou não. Então isso é necessário, isso é importante. E sempre que eu for fazer a arrematação, eu preciso saber que é um jogo, mas um jogo que pode sair caro. Se eu desistir, se eu dou um lance e depois eu não quero comprar o imóvel, eu vou pagar os honorários do leiloeiro, vou pagar a multa, vou assumir uma demanda como réu, então eu vou arrumar dor de cabeça, inclusive é crime. Então tem que tomar cuidado, hein? Algumas regras importantes. Preço vil. Quando o bem leiloado tem preço vil, o leilão pode ser anulado ou suspenso. Então o artigo 891 do Código de Processo Civil esclarece que preço vil é o preço inferior a 50% do valor do imóvel. Então na internet tem muito isso. Eu tenho um imóvel com valor abaixo de 50%. Mentira, mentira. Mentira porque o leiloeiro, se permite isso, ele está dando a tese de nulidade desse leilão. Na verdade, eu só posso arrematar, mas nunca inferior a 50% do valor do imóvel. Se eu arrematei um imóvel com um percentual inferior a 50% do valor que vale, pronto, esse leilão é nulo. Né? Pode gerar nulidade, podemos ter problema com a suspensão, é uma realidade. A defasagem na avaliação do imóvel, você acha, encontra lá os documentos,
houve uma avaliação há um ano atrás. Cuidado, hein? A publicação, segundo o artigo, publicação do edital, segundo o artigo 887, também ela não pode ser tardia, ou seja, no mínimo 5 dias antes. Então, cuidado. Intimações e notificações também devem ser feitas, né, ao executado, ao marido, à esposa do executado. Então, existem motivos que podem gerar a nulidade do leilão e a gente precisa tomar cuidado, precisa ficar atento para poder, de fato, não errar. Tem várias situações, eu falo do preço vil, eu falo da defasagem na avaliação, se é bem de família, se existe ausência da publicação do edital ou do imóvel no site, na internet, falta de publicação em jornais de grande circulação, publicação tardia menos que 5 dias, né? 5 dias no mínimo antes. Ausência de imagem do bem leiloado, isso gera nulidade, suspensão, ausência do pagamento do lance do arrematante ou fiador, a falta de intimação do executado sobre o leilão, ausência de intimação de todos os credores, falta de intimação da esposa, marido do executado e ausência, né, de descrição detalhada dos bens leiloados também. Então, tudo isso eu preciso levar em consideração, mas também é uma forma de investimento. Outra forma de investimento também, gente, não podemos esquecer, de fato os adicados da Caixa. Adicados da Caixa são imóveis que eu compro, como se fosse uma venda direta, da Caixa Econômica Federal. Outros bancos já estão fazendo isso, né? Venda direta de imóveis. A Caixa Econômica chama de adicados da Caixa. Também é uma forma que eu tenho de comprar imóveis com preço, de fazer bons negócios, boas transações, investimentos rentáveis, né? Então eu consigo, tendo acesso a um corretor devidamente cadastrado, ou o próprio site da Caixa você consegue, pelo sistema online, o imóvel é vendido a quem apresenta a maior proposta, no momento em que o cronograma chega a zero, né? E caso o cronograma, o cronômetro, chegue a zero sem apresentação de proposta, o imóvel é vendido a primeira proposta apresentada, obedecendo o valor mínimo do edital. Então existe isso, os adicados da Caixa, a venda direta. Então é interessante sim, é uma forma de investir. O objetivo do programa é a produção, de fato, o banco ganha dinheiro com dinheiro, né? Então, para o banco não é interessante ter vários imóveis, é despesa, é gasto, não é liquidez. Então, é muito interessante, se você não conhece adicados da Caixa, é uma forma de investir muito boa, muito interessante. Então, temos mais uma aí. Outro tipo de investimento é o investimento no imóvel na planta, né? Muita gente gosta de investir em imóveis na planta. E quando eu falo de imóveis na planta, alguns cuidados nós temos que ter. Nós precisamos entender qual que é a incorporadora que eu estou investindo, né? Cuidado, incorporadora é uma coisa, construtora é outra e temos um banco que financia. É claro que hoje nós temos construtoras poderosíssimas, incorporadoras, que são a mesma coisa, fazem de tudo, mas eu preciso entender. Quando eu vou comprar um imóvel, de fato, um imóvel na planta, nós sabemos que precisamos orientar muito bem o nosso cliente em vários sentidos, né? Primeiro, se comprar na internet, tudo que você compra pela internet, você tem 7 dias para desistir. É o primeiro ponto. Imóvel na planta, normalmente nós vamos lá e fechamos o negócio no stand de vendas. Mas você pode tentar um distrato. Distrato é um acordo para finalizar o negócio depois de comprado, né? Se não deu certo o distrato, a incorporadora, a construtora quer descontar muito, você pode usufruir da ação de rescisão de contrato. É uma ação para rescindir o contrato, pode pedir tutela antecipada. Os direitos dos compradores de imóveis na planta, gente, são regulamentados pela Lei 13.786 de 2018 e inclui a proteção contra a entrega de um imóvel que não atenda às expectativas previamente acordadas. Então, isso é importante. Os compradores também têm o direito de saber quando o imóvel será entregue e exigir que todas as obras prometidas sejam concluídas no prazo previsto, né, sob pena de obrigação de fazer. Então, nós temos sim direito dos compradores. Então, é importante conhecer esses direitos. Cuidado, é importante saber que quando você compra um imóvel na planta, você não pode aceitar venda casada. Então, a taxa SAT, ou SAT, que provavelmente é SAT que é utilizada em São Paulo, é uma taxa que não pode, ela é indevida, né? Você cobrar uma taxa de documentação, a construtora cobrar do comprador, então não pode. Comissão do corretor, já foi indevida. Hoje, se o contrato de promessa, compromisso de compra e venda tem uma cláusula em negrito, em destaque, nós temos que pagar o corretor de imóveis. Então, é importante saber disso. Em relação ao atraso, né, a construtora pode atrasar sim, existe o prazo de carência do atraso,
na entrega, esse prazo de carência, se não for respeitado, né, passou esse prazo de carência, cabe sim ação. O nome da ação é ação de perdas e danos, ou seja, uma ação por danos materiais, os aluguéis que você está pagando, porque seu imóvel não saiu, e danos morais. O atraso na entrega do imóvel pode ocasionar, sim, danos materiais, que são os gastos extras com aluguel e outro imóvel, e os danos morais, o que gera indenização ao comprador, é uma realidade. Quando nós falamos aqui, a lei, existe a lei de extratos, né? A chamada lei dos extratos, a lei 13.786, que é um grande nicho de atuação do advogado, ela esclarece que a rescisão do contrato e devolução dos valores pagos tem que devolver. E essa devolução pode ser de 70%, em alguns casos 50%. Alguns juízes aplicam o Código de Defesa do Consumidor, então isso é importante. Existem as ações revisionais, que eu posso, quando eu financio o imóvel, eu posso usufruir delas, né? Mas são ações que eu costumo dizer perigosas, caras, e muitas vezes não dão em nada, então precisa tomar cuidado. Existem algumas situações importantes na lei do extrato que regulamenta situações de atraso na entrega de imóveis, que estabelece direitos claros, né, para os compradores. E segundo a legislação, se a construtora atrasar a entrega do imóvel, se uma justificativa prévia, o comprador ele pode ter direito à rescisão do contrato, devolução dos valores pagos, a indenização pelos lucros cessantes, indenização por danos materiais e morais e a inversão da cláusula penal moratória, que é a cláusula que se refere à multa estipulada e aplicável em caso de adimplemento do comprador, e com isso pode-se pedir a inversão e aplicação à construtora que não cumprir o prazo de entrega. Também exigir o cumprimento do contrato também, se o comprador não deseja rescindir, ele pode pedir, de fato, a obrigação de fazer, exigir o cumprimento do contrato. Nós temos vários entendimentos nesse sentido, e eu trago aqui o papel do STJ, é fundamental. Nós temos vários temas, decisões relativas aos temas, né? Então nós temos aqui o tema 970, que esse tema ele abordou a possibilidade de cumulação da indenização por lucros cessantes, com a cláusula penal nos casos de inadimplemento do vendedor por atraso na entrega do imóvel em construção. Segundo a tese firmada pelo STJ, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e normalmente o valor é equivalente ao locativo, né? Desse modo, afasta a acumulação com outros lucros cessantes. Existe ainda o tema 971, esse tema, nesse sentido, o STJ definiu sobre a possibilidade de inversão em desfavor da construtora, fornecedor, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente, consumidor, nos casos de atraso na entrega do imóvel em construção e de acordo com a tese firmada no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora, incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para inadimplemento do fato, né, do adquirente. Essa cláusula deve ser considerada para fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor, e as obrigações heterogêneas, as obrigações de fazer e de dar, serão convertidas em dinheiro por arbitramento judicial. Então, nós temos sim casos resolvidos através de temas, jurisprudências importantes em relação ao tema. Quando nós falamos do atraso, o que eu preciso saber, né? A lei do distrato, uma lei recente, nova, mas ainda em muitos casos é aplicado o CDC, existem entendimentos diferentes. O prazo de tolerância de 180 dias, tá, gente? Pode o prazo de tolerância, 180 dias, ser contatado, de fato ser utilizado, né? Contatado no sentido de ser utilizado, e esse prazo de 180 dias é em dias úteis, tá? Não pode o prazo de tolerância de 180 dias ser contado em dias úteis, né? Primeiro, a lei fala que o prazo deve ser de 180 dias corridos, portanto, se fosse estipulado no contrato dias úteis, está de desacordo com a lei. Então, também é importante. Então, mas está pacificado que é 180 dias, tá? O prazo passou disso, cabe o dano. Também a cobrança do INCC no atraso da entrega do imóvel. A partir do momento que está caracterizado o atraso na entrega do imóvel, não pode mais incidir o INCC para corrigir o saldo devedor. E o motivo é claro, né? O motivo é para não aplicar mais o INCC, que é utilizado para corrigir o saldo devedor, o que, portanto, aumenta o valor da dívida e não é justo com o consumidor, o comprador, também é um ponto importante estar pacificado. Outro ponto também que eu queria falar, o atraso na entrega, ele gera, sim, direito de cobrar os lucros cessantes, tá? Isso também já está pacificado. Outro ponto, o atraso na entrega do imóvel gera dano moral, sim. No Brasil, nós temos decisões de 5 que vão de 5 a 15 mil, depende do valor do imóvel, mas é uma realidade.
Uma pergunta que foi feita, professor Júlio, o que é possível fazer em atraso da entrega? Procurar a construtora e pedir a rescisão do contrato, ingressar com processo para a construtora pague multa, ou entrar com processo e pedir o lucro cessante. Então você tem esses 3 caminhos, essas 3 opções, né? São opções que nós temos. Legal, né? Agora, já falando em construtora, eu quero falar da incorporação. Agora sim podemos falar de incorporação, né? Agora nós temos base legal sobre investimentos imobiliários, então agora fica mais fácil, fica correto falar sobre incorporação imobiliária. Professor Júlio, o que é incorporação, a tal incorporação imobiliária? Então, a incorporação imobiliária, ela atrai um grande número de empreendedores e investidores que veem no mercado imobiliário uma possibilidade de ganhos financeiros devido aos valores elevados que a transação de uma compra e venda envolve, né? Contudo, é importante saber que é complexa a transação, então poucos profissionais dominam esse assunto de verdade. E é fundamental compreender os inúmeros aspectos legais, né, em todas essas fases do projeto. O advogado pode atuar, sim, na incorporação imobiliária, pode atuar até antes, né, na compra, na aquisição dos imóveis, ou cessões, ou parcerias, e pode atuar durante a incorporação, né? Isso é muito comum. E ao fim da incorporação, com a entrega, pode atuar no pós-atendimento também. Então, é um nicho muito interessante. A incorporação imobiliária, gente, ela é regulamentada na Lei 4.591 de 64, é uma lei antiga, mas continua sendo utilizada. E a incorporação imobiliária é um processo legal que consiste na preparação e a viabilidade legal, econômica, inclusive ambiental, de um projeto imobiliário residencial ou comercial para a posterior venda parcial total do imóvel. O incorporador, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, tanto faz, pode ser pessoa física ou jurídica, hein? Ele obtém todas as licenças, né? Tem que obter, junto com essa equipe que ele tem multidisciplinar, obter todas as licenças, aprovações, certidões necessárias, junto aos órgãos públicos para realizar a construção de edificações em condomínios de unidade autônomas, né? Em casas isoladas ou geminadas, né? Provenientes de desmembramento, de loteamento. Na nova redação, nós temos a Lei 14.382 de 22, que pode ser comercializado o imóvel ainda em incorporação, em fase de construção, e até antes, né? Até antes, literalmente na planta, como o próprio nome diz, ainda na fase do projeto, ou seja, na planta mesmo. Então, por isso é interessante comprar imóvel na planta, porque quando você compra imóvel na planta, existe uma valorização, é um grande investimento. Claro que temos que tomar cuidado, mas ainda é um bom investimento, mas sempre analisar se existe a incorporação, porque se você compra de um construtor que não fez uma incorporação, ou seja, uma incorporação irregular, você corre o risco do sujeito pegar o seu dinheiro e sumir, né? E sumir. Então, é um risco. Então, é um processo longo, mas necessário, né, gente? Então, é importante ter um assessoramento, uma assessoria. Como atua a incorporadora, a chamada incorporadora imobiliária, a incorporação? Construtor constrói, banco financia, incorporadora faz todo esse projeto, cuida desse projeto. Para compreender o que faz uma incorporadora, uma incorporação imobiliária, é preciso entender que há 4 figuras nesse processo. Então, a incorporadora imobiliária, que é responsável por buscar uma área para a viabilização da obra e comercialização das unidades autônomas, ponto. O proprietário do terreno, o chamado terrenista, né, que é aquele que cede o terreno para a edificação do projeto imobiliário. A construtora, que vai executar a obra com recursos e materiais e emprego de mão de obra. E o comprador do imóvel, né, que é o interessado na aquisição de uma ou mais unidades autônomas para residir ou investir. Lembrando que ainda existe o banco, né, a instituição financeira que financia. Tem incorporadora que é construtora também e vice-versa. O que pode tornar o tema confuso, gente, para algumas pessoas, é que às vezes a figura de algumas desses participantes, de fato, né, pode ser uma só, e frequentemente são, né, uma pessoa só, ou são parceiros, né, então é importante. Então, vamos lá. A incorporação imobiliária, gente, ela é responsável pelas etapas, e são várias etapas. A primeira etapa é a elaboração do projeto. É o primeiro passo, é a elaboração do projeto arquitetônico do empreendimento, que deverá ser feito por um profissional habilitado. Esse projeto deve atender às normas urbanísticas e técnicas vigentes, como também as exigências dos órgãos públicos responsáveis pela aprovação. O segundo passo é a aprovação. Após a elaboração do projeto, o incorporador deverá apresentá-lo aos órgãos públicos competentes para obter as aprovações necessárias e, dependendo do município,
a aprovação pode envolver diferentes órgãos, como a Prefeitura, a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, entre outros. Depois nós temos o memorial de incorporação, com um projeto aprovado, registra-se, né, a incorporação imobiliária no cartório de registro de imóveis competente, e esse registro é fundamental para dar publicidade ao empreendimento e garantir aí a idoneidade da obra e segurança dos futuros compradores. Aí chegamos na fase de venda, né, a fase de vendas da unidade, com o memorial da incorporação, o incorporador poderá iniciar as vendas, né? Essa é uma vantagem de fazer a incorporação tudo certinho, você pode iniciar as vendas, você vende algo que não está pronto, né? Então você pode iniciar do empreendimento e geralmente por meio de contratos de promessa, compra e venda, são os contratos utilizados. E aí depois, com a conclusão da obra e entrega do empreendimento, por fim, após a construção do empreendimento, o incorporador é responsável legal pela entrega das unidades aos compradores conforme o projeto aprovado e o prazo estabelecido. Então, esse é o caminho da roça, gente. Esse é o caminho da incorporação, né? Esse é o caminho que nós vamos perseguir, buscar para ter sucesso nesse tipo de negócio. Então, trazendo algumas respostas, né? Professor Júlio, o que é incorporação imobiliária? Então, podemos dizer sim que a incorporação imobiliária é um conjunto de processos voltado, direcionado, focado na construção de empreendimentos de unidades autônomas com a finalidade de alienação. A sua venda ainda na planta ou em processo construtivo, como muitos falam, né, para mais uma pessoa, é esse tipo de negócio, é o tipo de objetivo da incorporadora ou da incorporação imobiliária. Esse tipo de negócio, gente, ele é regido por lei, a Lei 4.591 de 64, substituindo, né, no passado uma outra lei que versava sobre a alienação de edifícios de mais de 5 andares. As incorporadoras, gente, são figuras definidas no artigo 29 da lei superada, que englobam pessoas, né, ou empresas que incumbem da realização de um empreendimento imobiliário em um terreno que pertence a outro proprietário. Então, essa ideia é o plano de negócio. A incorporadora funciona como? Então, volto a falar, nós temos as etapas, né, que podem ser, resumidamente, 4 pontos. A incorporadora, responsável por avaliar a validade econômica da obra, integrar também a parceria entre o dono do terreno e a construtora, que é incumbida da construção também, o dono do terreno, né, o proprietário que cede o espaço para edificações, e os compradores, aqueles que, mediante contrato e pagamento adiantado, financiam a construção das unidades. E precisamos falar também, isso é um tema importante, gente, não podemos deixar de lado, o patrimônio de afetação, né, que é algo novo, se a gente parar para pensar. Por quê? O que é patrimônio de afetação, professor Júlio? A Lei 10.931 de 2004, ela trouxe de fato algumas mudanças, né, para a Lei 4.591 de 64, essa lei antiga. Tanto é que nós temos os artigos 31A a 31F, que está regulamentado o chamado patrimônio de afetação, que é a separação entre o patrimônio da incorporadora, eu separo, e o patrimônio do empreendimento. Isso foi maravilhoso, uma proteção para os compradores. Ao desvincular esses dois elementos, os dois patrimônios, o novo empreendimento passa a ter administração própria, né, e recursos exclusivamente destinados para a construção, que impede a incorporadora de se valer desse bem para quitar outras dívidas de fora, caso entre em processo de falência durante o processo de incorporação. Então, isso foi uma vantagem absurda, maravilhosa. Segundo o artigo 756 do Código Civil, a alienação e hipoteca estão condicionadas ao poder de dispor do bem. E quando o processo é registrado pelo memorial, a incorporadora já não pode dispor das vendas das unidades, né? Das unidades vendidas. Então, isso é um grande avanço, isso é muito importante. Como funciona o processo de estabelecimento de patrimônio de afetação? Também é outra dúvida, né, gente? Muita gente tem dúvida em relação a isso. Para constituir o patrimônio de afetação no processo de incorporação imobiliária, incorporadora, é necessário averbar o termo assinado pelas partes incorporadora e titulares de direitos reais de aquisição sobre o terreno. E no registro de imóveis ou na forma de declaração anexa ao memorial de incorporação, que também é registrado. Também, gente, não podemos deixar de lado que para elaborar ambos os documentos, basta indicar que o processo de incorporação está contido no Instituto, né,
Instituto de Afetação, conforme estabelecido na Lei 4.591. Além disso, né, também é importante, outros documentos integram de fato o processo de incorporação imobiliária a ser lavrado no cartório como obrigação do incorporador. E alguns desses documentos nós temos documentos que estão dispostos no artigo 32 da Lei 4.591. Nós temos aí o título de propriedade do terreno, certidões negativas, anote aí, certidões negativas de impostos federais, estaduais e municipais, histórico da propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 anos, projeto de construção, aprovação pelos órgãos adequados, cálculo das áreas das unidades, certidão negativa de débitos para a Previdência Social, memorial descritivo das características da obra, avaliação do custo global do empreendimento, discriminação das frações ideais do terreno com as unidades autônomas, minuta da futura convenção de condomínio, que regulará a edificação ou o conjunto de edificações, e atestado da unidade financeira fornecido para o estabelecimento de crédito. Não podemos esquecer também, outro documento, é a declaração acompanhada de plantas elucidativas sobre o número de veículos que a garagem comporta e os locais destinados às guardas deles. Tá? Então isso é importante, não dá para deixar de conferir a Lei 4.591 de 64, é necessário, é importante para que a gente possa ter sucesso, né, nesse tipo de investimento como incorporador. Incorporadora no direito brasileiro é o nome dado para o conjunto de atividades exercidas com a finalidade de construir ou promover a construção de edificações ou conjunta de edificações, bem como também imóveis, né? Então esse é o grande objetivo. Então, olha só, hein? Quando nós falamos de incorporação, olha como esse assunto é importante, é necessário. Eu quero trazer para você alguns pontos também, alguns pontos necessários. De acordo com o artigo 28, parágrafo único, a Lei 4.591 de 64 esclarece muito bem, a incorporação imobiliária, ela é sim atividade exercida com o intuito de promover a realização de construção para alienação total ou parcial de edificações, ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas, né? Em outras palavras, é procedimento por meio do qual o incorporador propõe, né, a construir um empreendimento formado por unidades autônomas, as quais serão posteriormente objeto de alienação. Então, isso, né, resumindo, é isso. Nós temos, né, nessa situação, gente, atenção à lei, né, a lei de incorporação imobiliária. Tudo que nós falamos aqui, temos que tomar cuidado, porque temos que fazer uma conferência, um checklist. Em relação às certidões, além dos documentos do imóvel e da obra, o incorporador também deverá apresentar algumas certificações. Essas certificações são apresentadas através de certidões negativas referente às pessoas envolvidas ao imóvel e à atividade em si. E aí eu trago entre elas certidões negativas de impostos federais, estaduais e municipais, nós já falamos, de protesto, de fato de títulos de ações cíveis e criminais, né? De ônus reais relativamente ao imóvel e também aos alienantes do terreno e ao incorporador. A certidão negativa de débitos para a Previdência Social, quando o titular de direitos sobre o terreno for responsável pela arrecadação das respectivas contribuições, também é obrigatória. O atestado da unidade financeira, gente, ele é fornecido, volto a falar, ele é fornecido por estabelecimento de crédito que opere no país há mais de 5 anos, essa é a regra, tá? Em relação à certidão expedida pelos ofícios de protesto, pelos distribuidores forenses, né? Justiça Estadual e Justiça Federal, então importante também. Licenças e alvarás, né? Então também é outro objeto de dúvida em relação à incorporação. É um aspecto relevante, inclusive, que deve ser cumprido, né, pelo incorporador. Nós temos sim que levar documentos de incorporação imobiliária ao registro de imóveis, ao cartório de imóveis. Então, alvará de construção, posteriormente o ABITS, eventuais licenças ambientais necessárias e também alvará de corpo de bombeiro local, também, tá? Então, importante. Então, é isso, hein? Legal, né? Então, muito assunto. Eu sei que conversamos de muitas informações, mas tudo que foi falado aqui muito necessário, né? Muito necessário para que possamos entender um pouquinho de incorporação imobiliária. Vamos lá. Professor Júlio, comprei um imóvel, meu cliente comprou um imóvel na planta, quer desistir. Distrato é o fim. É o fim consensual, né? É o divórcio consensual. Não quero fazer distrato porque, de fato, a construtora quer ficar com 40%, 50%, 70%.
Então, eu deixo de estar do lado e vou pensar numa ação de rescisão de contrato. Quando envolve financiamento imobiliário, tem a questão de juros abusivos, eu vou trabalhar assim com outra ação revisional, que é uma ação perigosíssima. Cuidado, a revisional, muita gente acha que vai resolver seus problemas. Hoje o professor viu, passou na televisão, o filho da Teira fazendo propaganda de uma empresa que reduz juros abusivos. Poxa, a gente sabe que dificilmente isso vai acontecer, né? Mas é aí que tá. O golpe tá aí, cai quem quer, não tem jeito, né? As pessoas, nós somos induzidos a erro o tempo todo. E a televisão faz isso com a gente, né? Porque a televisão não vai pesquisar se aquilo é verídico ou não. Vai lá, pagou, tô fazendo propaganda, né? Complicado, né, gente? Bem complicado. Então, é uma ação que é utilizada. Quando a construtora ela entrega o imóvel com um vício oculto, ou seja, erros, vícios, eu posso apresentar ação de perdas e danos. É a ação que eu vou fazer, é a ação que eu vou buscar, é a ação que eu vou utilizar para pedir, né, perdas e danos. Então, é a ação que eu vou utilizar. Quando eu falo aqui de uma situação onde eu vou buscar outro meio, porque o banco não me passa as informações, o que eu fiz, ou quanto eu devo, quanto eu paguei, existe a ação de exigir contas, é uma outra ação, tem um outro objetivo. Então, nós temos, de fato, a possibilidade, sim, de utilizar esse sistema, né? Essa possibilidade de utilizar também a ação de exigir contas para obrigar o outro a prestar contas. São ações que nós podemos usufruir dentro desse mecanismo. Então, uma ação importante também. Quando nós falamos aqui em relação à incorporadora, existem os investidores que fazem incorporação, é um tipo de investimento, e existe quem compra imóvel na planta, é outro tipo de investimento, também são investimentos importantes. Agora, não podemos deixar de falar aqui, que hoje é moda, né, das kitnets, né? Tem até cursos na internet, virou moda. Mas é interessante realmente, quem tem a possibilidade de construir kitnets, é um investimento muito interessante para quem tem a possibilidade de construir, tanto para alugar ou para vender. Realmente é interessante, é algo que o público procura, é comum, né? Então, as kitnets. Não podemos esquecer, não podemos deixar de falar, sim, isso também é importante, é necessário falar sobre a locação. A locação, nós sabemos que tem a lei do inquilinato, a lei 8.245 de 91, que trata da locação residencial, não residencial e por temporada. São investimentos que nós podemos fazer, a locação é um investimento, é muito rentável, são investimentos interessantes também. Lembrando que nós temos a locação tratada pelo Código Civil, que é a locação de espaços publicitários, como outdoor, vaga de garagem autônoma, hotel, motel, a parte hotel, e temos o Estatuto da Terra, que vai tratar de locação, né? Em regra, o Estatuto da Terra vai tratar de locação também, e dentro do Estatuto da Terra nós temos os imóveis rústicos, rurais, então arrendamento rural. Então também é um nicho para o investidor também a locação em diversos pontos também, né? Seja na seara que for. Então também é interessante. Vamos lá, eu quero trazer para você uma situação importante. Qual que é a diferença então da incorporadora e da construtora? Você parou para pensar? A lei de incorporação imobiliária deixa claro o conceito dessas duas figuras, hein? Fundamentais na realização da incorporação. A construtora, ela, como intuitivamente se imagina, ela é aquela empresa física, né, que de fato irá erguer o prédio, o imóvel, a casa, é o empreendimento, né, as suas unidades autônomas. A incorporadora, por sua vez, gente, é aquela empresa ou indivíduo, pessoa física, já falamos aqui, que irá vender as unidades, né, ou frações ideais no terreno ao mercado, gerenciando prazos e coordenando a incorporação de maneira geral. Lembrando-se que o conceito exposto acima é o conceito mais tradicional possível, né? Então, é importante. A preparação para a incorporação, gente, volto a falar, eu preciso levar a cartório de imóveis, conseguir o registro da incorporação, pronto, eu estou pronto para vender. Estou pronto para vender de forma legal, né? E falamos do due diligence imobiliário, que eu faço também quando eu vou comprar um imóvel na planta, ou quando eu vou investir como incorporadora, eu também tenho que fazer, não é só o due diligence na compra e venda de imóveis fora, nesse tipo de transação também vou aplicar. Não podemos esquecer que é muito comum a aquisição de terrenos, e principalmente, né, modelos de é um modelo de negócio a parceria. Então, a incorporadora é muito comum usufruir de contratos de parceria. Eu vou construir no teu terreno, a hora que eu finalizar, eu te dou dois apartamentos, 3, 4, 5. Isso é muito comum. Existe a chamada permuta física também, que consiste
na aquisição do terreno pela incorporadora, em contrapartida à cessão de unidades imobiliárias futuras aos proprietários que são dadas em pagamento do terreno. A permuta física, gente, ela pode ser integralmente física, sem que envolva o pagamento em dinheiro, ou pode envolver pagamento de uma torna, né? Ou seja, a transferência de uma parte do valor do terreno em espécie, em condições negociadas pelas partes, e o restante do seu valor pago com a transmissão da propriedade de algumas das unidades futuras ao dono do terreno, tá? A permuta física, ela pode ser feita com torna ou sem torna. Quando é feita com torna, é o lado de permuta financeira que, de fato, proporciona o recebimento. Existe também ainda, outro nome dado também, a permuta financeira. Diferentemente da permuta física, na permuta financeira, o proprietário do terreno, em contrapartida, né, a alienação do bem à incorporação, receberá participação financeira nas vendas das unidades autônomas. E dessa forma, ao invés de imóveis físicos, o proprietário do terreno obterá, nas condições estabelecidas entre as partes envolvidas, um percentual em dinheiro do valor geral de vendas, o chamado VGV das unidades. Então, também acontece também. É muito comum nesse tipo de negócio. Então, também é importante falar sobre isso. O patrimônio de afetação, então, foi a grande novidade, né? E é importante também falar dentro desse cenário da tributação, a transferência do terreno, despesas, né? Na fase de estruturação, a incorporação imobiliária envolve praticamente um imposto, que é o ITBI, cuja competência da instituição, para a instituição e cobrança é do município. E além desse imposto, serão cobradas também taxas e emolumentos cartorários para a lavratura e o registro no cartório de imóveis, né? No registro cartório de imóveis, isso tem que acontecer para que a situação seja bem resolvida e seja de forma regular. Então, isso é importante. Então, nós temos os emolumentos da escritura pública, que é lavrada pelo cartório e tabelião de notas, emolumentos de registro, cartório de imóveis, o ITBI, né, que depende da prefeitura, emolumentos de escritura pública, não tem como fugir. E lembrando sempre que as fases da incorporação, nós temos o estudo da viabilidade técnica, econômica e jurídica, a negociação e celebração de contrato particular com o proprietário do terreno, pode ser uma permuta física ou financeira, o due diligência imobiliário e o estudo de viabilidade, o planejamento estrutural e a elaboração do projeto, a submissão do projeto à prefeitura do município e análise para aprovação, e aí vem a celebração do contrato competente para aquisição do terreno, registro da incorporação no cartório de imóveis, execução das obras e vendas das unidades, que vão gerar pós-atendimento, né? As vendas das unidades na planta ou depois de concluídas, e a expedição de averbação em cartório de certidão de baixa e habites também. Não podemos esquecer também que a execução de serviço de manutenção e pós-vendas durante o prazo de garantia da obra também. Muita coisa, né, gente? Muita coisa. Conversamos sobre muitas coisas. Parabéns para você que participou aqui da aula, né? Tudo é feito com muito carinho dentro do nosso estudo aqui para que você possa ter conhecimento, para que possa conhecer novos nichos de mercado, tá? A ideia é essa. Então, parabéns para você que participou da aula. Com certeza, tudo foi feito com muito carinho para te ajudar, tá bom? Um abraço.